Quando pensamos em anjos, as imagens evocadas são muitas vezes bastante semelhantes, figuras aladas radiantes, que têm muitos traços humanos. Vemos isso na arte clássica e nas representações modernas. Então alguém poderia supor que é assim que os anjos eram retratados em textos bíblicos e antigos. Mas isso está longe de ser verdade. Os anjos assumem mais uma forma espiritual do que física. Não há descrição real do que é a verdadeira forma de um anjo, mas existem algumas descrições dos corpos que eles assumem, e eles são muito estranhos. Então vamos dar uma olhada em alguns dos diferentes tipos de anjos. No século XII, os estudiosos dividiram os anjos ao redor de Deus em categorias baseadas em um sistema hierárquico. No cristianismo, isso é chamado de 3 esferas e 9 ordens de anjos, porque descreve um sistema de 3 camadas, com 3 tipos de anjo em cada camada, mas isso é algo que podemos abordar em um vídeo futuro. Perto da base dessa hierarquia estão os querubins. O livro de Ezequiel os descreve como tendo 4 faces, cada uma representando algo diferente. O leão representava animais selvagens, o boi animais domesticados, a águia representava pássaros e o humano representava a humanidade. Os querubins tinham pernas longas e retas com cascos e 2 pares de asas. Você também pode vê-los com pés regulares e 4 pares de asas. Uma aparência muito diferente dos jovens querubins gorduchos, que associaríamos a figuras como Cupido, que derivam de estudiosos cristãos, como Tomás de Aquino, que os caracterizava como tendo um amor ardente por Deus. A Bíblia hebraica menciona a palavra querubins quase 100 vezes, mas seu propósito ainda é bastante ambíguo. A crença geral é que eles existem para guardar o jardim do Éden, especialmente a árvore da vida. O querubim com vários rostos tem essa sensação quase de quimera, mas o rosto humano é algo mais parecido com uma esfinge. Entretanto, existe algo inquietante sobre a aparência dos anjos. Os serafins são um tipo de anjo que aparece no cristianismo, judaísmo e islamismo, mas sua aparência varia. No judaísmo, eles estão no meio do caminho, mas no cristianismo, eles assumem o posto mais alto possível logo abaixo de Deus. O livro de Isaías os descreve como tendo 6 asas. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voou. E um clamava ao outro, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Desta passagem, podemos compreender que 2 dessas asas serviam para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés, e as 2 últimas para voar. A segunda passagem os descreve quase como líderes de grupo, que voam ao redor do trono de Deus, espalhando a palavra de sua glória. Esta descrição não é tão detalhada quanto a dos querubins. Então tudo o que sabemos com certeza é que os serafins eram compostos principalmente de asas. O livro do Apocalipse apenas difere ligeiramente, descrevendo suas 6 asas como sendo cheias de olhos. No Islã, o termo serafim é usado para descrever certos arcanjos que nasceram do fogo celestial. Em seguida, temos os tronos, ou os Ofanim. Estes estão tão longe de um anjo de aparência tradicional quanto se pode pensar. No cristianismo, os Ofanim eram entidades que atuavam como carruagens ou transportes para os querubins. Eles eram rodas gigantes, interligadas com asas e olhos, que residiriam na parte do cosmos, onde a forma material começou a se formar. Como serafins, eles também cantam a glória de Deus, sempre que estão em sua presença. Em hebraico, Ofanim refere-se a rodas de esferas. O livro de Enoque os descreve como os de muitos olhos e os coloca na mesma categoria de seres celestes que os querubins e os serafins. Seu papel aqui foi muito mais do que transporte. Os Ofanim nunca dormem e guardam para sempre o trono de Deus. Quando Ezequiel tem sua visão da grande carruagem, ele descreve todos esses 3 anjos como os guardiões, mas dada a natureza estranha do que ele está descrevendo, alguns acreditam que isso foi uma alucinação, outros consideram o relato de Ezequiel
como um encontro com OVNIs. Então, ninguém sabe realmente de onde eles vieram e por que eles parecem tão estranhos. As virtudes são um grupo de anjos que não possuem corpo físico, mas têm controle sobre os elementos. São chamados de brilhantes porque aparecem como faíscas de luz. Seu papel principal era realizar milagres para aqueles que eram considerados merecedores. Eles receberiam ordens dos anjos acima deles e viajariam para a Terra para realizar esses milagres. Na Terra, eles assumem a forma humana. Existem vários tipos de anjos, junto com as virtudes, cuja forma primária se assemelha a uma fonte de luz. Os anjos são seres celestiais. Não são machos nem fêmeas e essencialmente podem assumir a forma que desejarem. É uma surpresa que os anjos que passam todo o seu tempo no cosmos com Deus sejam os mais estranhos e pouco ortodoxos. Não, na verdade, se você está falando de regiões que supostamente estão fora de nossa compreensão, certamente os seres que as habitam também pareceriam deslocados, mesmo que isso signifique que eles se assemelham a algo que você espera ver em um horror Lovecraftiano, ou talvez os escritos de alguém vindo de uma viagem psicodélica. Também faz sentido que os arcanjos e os anjos regulares sejam vistos sob uma luz muito mais humana, pois eles têm a interação mais humana. Quanto mais você se aprofunda em vários textos religiosos, os anjos mais estranhos parecem ser, à medida que livros posteriores foram adicionados e revisados, mais anjos humanos se tornaram a norma, e talvez isso tenha sido feito para tornar as coisas mais fáceis de entender. Na realidade, talvez nunca saibamos, mas ainda é interessante examinar.